Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio, sou da VP Advisor, consultoria de negócios, e hoje a gente está aqui para conversar mais um episódio da série Diagnóstico Empresarial. E eu quero começar com uma pergunta para vocês. Sua equipe está ocupada o tempo todo, mas os resultados não estão aparecendo? Vamos entender um pouco como é que funciona isso, né? A agenda está cheia, equipes trabalham o dia todo, reuniões acontecem o tempo todo, mas os resultados não aparecem. A empresa parece ser produtiva, mas o desempenho financeiro não melhora, resultado não tem. O problema não é falta de esforço, é falta de foco estratégico. Mais de 60% do tempo em atividades que não geram valor estratégico direto. Isso é o que mostra que a maioria das empresas faz. As organizações trabalham muito, mas trabalham nas coisas erradas. Vamos entender como é que a gente usa isso a seu favor na sua empresa? Vem comigo. O problema executivo que acontece hoje é a baixa produtividade organizacional. Isso não significa trabalhar mais, significa produzir mais resultado com menos esforços e com menos recursos. Segundo o conceito clássico de produtividade, definido por Peter Drucker, né? Produtividade é fazer as coisas certas antes de fazer as coisas bem. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: existem várias coisas que eu não preciso fazer. Fazer elas certas ou não fazer elas certas não importa. Então a gente precisa definir muito bem o que eu preciso fazer para poder colocar isso. Vamos entender um pouco melhor isso. Com- Cumprir tarefas, responder e-mails, realizar reuniões, manter processos funcionando. Essas atividades mantêm a empresa ocupada. Todo mundo vai participar da reunião, responder os seus e-mails, mas geralmente essas atividades não geram crescimento ou vantagem competitiva para você. Vamos ver alguns sintomas? Agenda cheia de reunião, reunião operacional, equipes executando tarefas simultâneas. Será que eles estão fazendo a mesma coisa? Projetos iniciados, começam vários projetos, é o famoso várias iniciativas sendo trabalhadas, mas essas iniciativas nenhuma tem acabativa, né? É o famoso começo vários projetos e deixo eles rolando. Falta de clareza sobre prioridades. Vocês têm as prioridades definidas para poder definir quais são as atividades que eu preciso fazer, metas estratégicas pouco visíveis para equipes. Resultado é uma organização constantemente ocupada. Todo mundo vai estar ocupado. Todo mundo está sem tempo de fazer reunião, de conversar ou de resolver algum problema. Só que isso não reflete no resultado da sua empresa. Estrategicamente falando, a sua empresa não está dando resultado. Isso gera impacto? Com certeza. Impactos financeiros diretos na sua organização. Vamos ver como? Primeiro, mais horas de trabalho para gerar o mesmo resultado. Estou pagando hora extra, estou pagando talvez pessoas para ficar mais tempo na empresa, equipes trabalham mais, processos se tornam mais lentos, porque cada vez eu coloco mais pessoas para fazer os processos para garantir o mesmo resultado, cada vez mais eu aumento o retrabalho. Isso gera o quê? Horas extras, necessidade de contratação, custos operacionais adicionais. Segundo ponto financeiro, recursos distribuídos em muitas iniciativas. Acabei de falar das diversas iniciativas e nenhuma acabativa. Recursos são limitados, tanto tempo quanto recurso financeiro. Se eu estiver investindo em várias iniciativas sem priorização, o que acontece? Vamos ver algumas. Transformação digital, expansão de mercado, lançamento de novos produtos, são coisas que você investe? Faz sentido, faz. Mas e a priorização? Será que eu tenho que investir em todas essas iniciativas, todos esses projetos? Começo todos e não termino nenhum. E aí o impacto é que em vez de ter resultado de algum desses projetos, ou seja, ter o ROI daqueles projetos, né, ter realmente o retorno sobre o investimento, eu só faço investimento em diversos projetos. Estou gastando dinheiro à toa. Redução de rentabilidade. Quando a produtividade é baixa, o custo para gerar receita aumenta, as margens diminuem, as empresas crescem menos do que poderiam. E aí a gente começa a ter ganhos de produtividade são um principal fator de crescimento econômico e empresarial no longo prazo. Se eu não tenho esses ganhos operacionais, adivinha o que acontece? Você não vai trazer resultado para a sua organização.
Esses são os impactos financeiros que você vai ter de ter diversas iniciativas sendo colocadas. Aquela coisa de impressão da agenda cheia. Quais são os erros comuns dessa questão de ausência de uma priorização estratégica? Primeiro, tudo, se eu não tiver uma definição estratégica do que fazer, tudo é prioridade. E se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então não importa muito se eu vou, o que eu vou focar, crescimento, inovação, digitalização, expansão, não importa. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Aí cada um faz o que quer, o seu planejamento estratégico acabou de cair por água abaixo. Segunda coisa, faltas de metas claras. Está clara quais são as metas? Está claro para todos na organização quais são as metas e o impacto dessas metas no planejamento estratégico? Porque se não tiver, você está com um problema na sua mão. Cultura na empresa de atividade. Todo mundo tem que estar ocupado e não de resultado. Se você mede sua empresa, seu time por quantas reuniões você faz, ou se eles estão, não, o pessoal está lá bastante ocupado, talvez você não esteja medindo da forma certa. Ao ponto que eu tenho que ter exatamente quais são os resultados que eu tenho. Ó, precisamos entregar o projeto tanto, com tal tempo, com tal resultado financeiro. É isso que você está fazendo? Aí sim você está sendo assertivo na sua gestão de resultados. Aí a gente tem um novo modelo. O que é um novo modelo? Um novo modelo de trabalho com a gestão 5.0, onde a gente acaba fazendo esse foco em execução orientada por metas. Então, empresas de alto desempenho operam de forma diferente. Elas adotam princípios simples. Menos prioridade, mais execução. Se eu acabei de falar que se a gente priorizar tudo, nada é prioridade. Então eu priorizo o item 1, 2, 3. Eu sei que eu preciso fazer primeiro o item 1. E aí, a partir daí, toda a execução fica mais fácil, porque eu sei onde eu tenho que colocar o foco, eu sei onde eu tenho que investir, e eu sei que a prioridade 1 é aquela que vai fazer com que eu traga resultado para minha organização, para minha empresa. Você quer ter resultado? Foca em uma meta de cada vez, em uma prioridade de cada vez. Tudo bem? A lógica é simples: poucos objetivos, metas claras e acompanhamento constante. Vamos ver aqui quais são práticas que aumentam a produtividade organizacional. Definir poucas prioridades estratégicas, eu já comentei. Não adianta você ter 15 prioridades estratégicas. Você tem que ter 2, 3, 4, 5 no limite aí, né? Por quê? Porque você tem claramente para todo mundo quais são as prioridades que a gente vai procurar esse ano. Segunda coisa, transformar prioridades em metas mensuráveis. Não adianta eu ter uma meta que eu não consiga medir e desdobrar essa meta. Eu não posso ser genérico, eu tenho que saber exatamente que eu quero aumentar minhas vendas de determinado produto em determinado segmento em 15%. Isso é uma meta clara, definida. E aí eu consigo replicar isso para todo o time, para toda a empresa, para todas as áreas. Conectar as metas aos trabalhos diários. É entender que para eu vender mais, eu tenho que produzir mais, e que para eu produzir mais, eu tenho que aumentar a produtividade em 5%, de repente, na minha linha de produção, na minha linha de produção. Para fazer isso, como é que eu faço? Relaciono as metas, desdobro as metas para cada uma das etapas. Quarto ponto, criar uma disciplina de acompanhamento. O que é isso? Eu começo a acompanhar e aí eu gero o modelo de gestão, o modelo de governança, onde mensalmente eu vou acompanhar determinados itens, onde de repente um item de produtividade eu vou acompanhar diariamente, de repente um item de venda eu vou acompanhar semanalmente. É isso que a gente precisa fazer para melhorar a organização da nossa empresa e ter uma uso efetivo do tempo, dos recursos que a gente tem, que são o tempo, dinheiro, priorizado através da, do planejamento estratégico. O princípio de produtividade estratégica é claro. Empresas, organizações não falham por falta de trabalho, falham por dispersão de energia. Eu disperso minha energia para um monte de coisa e não consigo focar em nada. Acabei de falar, se tudo é prioridade, na verdade, nada é prioridade, né? Produtividade real surge quando a empresa concentra esforços nas poucas atividades que realmente geram vantagem competitiva. Falamos aqui um pouco sobre essa questão de equipes ocupadas versus empresas produtivas. Você, como é que você faz? Você tem prioridades claras na sua empresa? Você tem metas mensuráveis? Você tem disciplina na execução?
Se tem, eu quero que você comente aqui e me acompanhe no canal para mais conversas sobre essas. E eu tô aqui, quero que vocês acompanhem a gente. E se tiver dúvida, faz algum comentário aqui para a gente acompanhar, para a gente poder responder as dúvidas de vocês, beleza? Forte abraço, valeu, tchau, tchau.